Invocando a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos desta sessão legislativa ordinária, dia 8 de junho de 2020. Indico o vereador Ézio José de Silva, da bancada do MDB, para fazer a prece. O aqui e agora. Agora é o momento mais importante da sua vida, é aqui, onde você está. O lugar para viver, saber aproveitar plenamente o presente é uma arte, é algo indispensável, mas nem sempre é alcançável por todos. Saiba viver no presente, no momento, pois o passado já passou e o futuro ainda não chegou, nem ninguém pode garantir que chegará. Viva aqui e agora, como o espaço e o tempo que realmente importam na sua vida, pois só assim se vive plenamente. Que assim seja. Que assim seja. Dando sequência à sessão ordinária, coloco em discussão a ata número 021 da sessão extraordinária do dia 25 de maio, a ata número 022, também a ata número 023. Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Quem concordar, permaneça sentado. Aprovado por unanimidade. Solicito ao secretário para que faça a leitura do expediente. Projeto de lei número 029/2020, o qual autoriza a redução da carga horária de uma contratação temporária de médico da Unidade Básica de Saúde, UBS. Caminho projeto de lei para a ordem do dia. Projeto de lei número 030/2020, o qual autoriza a contratação temporária de médico para a Unidade Básica de Saúde. Caminho projeto de lei para a ordem do dia. Projeto de lei de iniciativa legislativa número 004/2020, que dispõe sobre a fixação dos subsídios do prefeito e do vice-prefeito para as legislaturas 2021-2024 e dá outras providências. Caminho projeto de lei de origem legislativa, número 004, para análise das comissões. Só aproveitar o momento, justificar este projeto, que é por questões legais e condicionais, que todo final de mandato nós temos que encaminhar para a votação e análise desta casa os subsídios da próxima legislatura, tanto dos vereadores, como também do prefeito, do vice-prefeito e dos secretários. E estamos fazendo isso, por determinação legal e também e por orientação da nossa mesa diretora, qual eu agradeço e já antecipo a imprensa aqui, antecipo a todos que vão nos assistir, que estamos enviando sem nenhum centavo de aumento, sem nenhum centavo de reajuste. E importante que se diga também que o último aumento real que foi se dado aqui nos salários de vereadores desta casa foi no ano de 2012. 2012 foi o último aumento. Existe uma diferença entre aumento e inflação, que muitas das vezes não sabem, ou até sabem, mas querem tentar ludibriar as pessoas para que pensem o contrário. Então, entendemos o momento, entendemos a dificuldade financeira que o país, o município vive, e é por isso que estamos encaminhando, e já antecipo, vamos ter problemas, ou vão ter problemas, os próximos vereadores, prefeito e vice, porque vão ter uma dificuldade muito grande com médicos, enfim, com uma série de coisas, porque não tem uma determinação legal que não se pode ninguém ganhar mais que o prefeito, mas também a gente sabe que hoje em dia a comunidade ela não enxerga as coisas se são necessárias ou legais. Elas muitas das vezes pensam só no delas, são enganadas e acabam falando muitas vezes o que não sabem. Então, agradeço ao colega secretário, ao vice-prefeito Cito, vice-presidente Cito, onde a gente conversou na última semana e, num consenso, encaminhamos esse projeto sem nenhum centavo de aumento, tanto para vereador
tanto para secretário, prefeito, vice-prefeito e também sem nenhum centavo de recomposição salarial. Seguirá os mesmos salários para os próximos 4 anos. Projeto de Lei de Iniciativa Legislativa número 005/2020, que dispõe sobre a fixação dos subsídios dos secretários municipais e da outras providências. Encaminho o projeto de lei para análise das comissões. Projeto de Lei de Iniciativa Legislativa número 006/2020, que dispõe sobre a fixação do subsídio dos vereadores municipais para a legislatura 2021-2024 e da outras providências. Encaminho o projeto de lei de origem legislativa para análise das comissões. Pedido de informação número 009/2020, excelentíssimo senhor vereador Igor Rosa Tâmbara, presidente da Câmara Municipal de Jaguari. A vereadora que a este subscreve da bancada do PDT, vem diante de Vossa Excelência solicitar ao Executivo Municipal que seja informado a mesa diretora desta Casa Legislativa em qual fase se encontra a sindicância do município de Jaguari com relação ao fato ocorrido em dia 9 de maio de 2020 com a SAMU. Igualmente solicita o prazo legal de conclusão deste procedimento administrativo. Nestes termos, pede deferimento, Sala Pedro Perissari, 03 de junho de 2020. Quem assina é a vereadora Cátia Monteiro Frescura. Defiro o pedido de informação. Dispensando, então, o intervalo regimentado de 5 minutos, passamos para a hora do dia. Solicito ao secretário para fazer a leitura. Se me permite, presidente, nós temos aqui 2 projetos de lei, que um é sequência do outro, então, para fazer a leitura um após o outro, se discute após. Discutir junto, perfeito. Perfeito? Perfeito. Mensagem ao projeto de lei 029/2020. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, ao cumprimentar vossas excelências, estamos encaminhando para a pertinente apreciação legislativa o projeto de lei em anexo, o qual autoriza a redução da carga horária de uma contratação temporária de médico da Unidade Básica de Saúde, UBS. A presente proposição se justifica em razão de que um dos profissionais médicos contratados temporariamente, nos termos da Lei Municipal número 3.328, de 14 de janeiro de 2020, para atuar junto à Unidade Básica de Saúde, por motivos de ordem pessoal, não mais pode desempenhar a jornada de trabalho na carga horária contratada, qual seja, de 20 horas semanais. Contudo, esse profissional se disponibiliza a cumprir uma carga horária de 12 horas semanais, com vencimento proporcional a essa jornada. Assim, diante da extrema dificuldade de dispor de profissional médico no mercado de trabalho, como já exaustivamente justificado perante esta Casa Legislativa, a administração municipal entende conveniente reduzir a sua carga horária para 12 horas semanais, com a consequente proporcionalidade no vencimento. Então, o contratado passará a perceber como vencimento o valor de R$ 4.198,69, acrescido de adicional de insalubridade de R$ 839,74, totalizando uma remuneração de R$ 5.038,43. Diante do exposto, encarecemos às senhoras e aos senhores vereadores a aprovação do presente projeto de lei. Jaguari RS, 29 de maio de 2020, assina o prefeito municipal de Jaguari, Roberto Carlos Boff Turquelo. Mensagem ao projeto de lei número 030/2020. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, ao cumprimentar vossas excelências na oportunidade, estamos encaminhando o projeto de lei em anexo, o qual autoriza a contratação temporária de médico para a Unidade Básica de Saúde, para que o mesmo seja apreciado pelo plenário dessa colenda Casa Legislativa. Os motivos que justificam a presente proposição decorrem da redução da jornada de trabalho de um dos contratos temporários de médico autorizados pela Lei Municipal
número 3.328, de 14 de janeiro de 2020, oriunda do projeto de lei número 002/2020, impondo, por conseguinte, a necessidade da contratação de outro profissional para suprir essa diminuição de carga horária, o que é fundamental para a continuidade do atendimento à atenção básica. Na mensagem anterior, e que fundamenta o projeto de lei número 029/2020, justificamos que um dos profissionais médicos contratados por força da autorização acima referida não pode continuar a desempenhar a carga horária de 20 horas semanais para a qual foi contratado, pelo que a administração municipal entende conveniente a redução dessa jornada com vencimento proporcional, alicerçada na grande falta desse profissional no mercado. Assim, torna-se imperativo reivindicar a contratação de um outro profissional médico para suprir a carga horária reduzida, qual seja um contrato temporário de 8 horas semanais com vencimento proporcional. Então, o contratado passará a perceber como vencimento o valor de R$ 2.793,13, R$ 2.799,13, acrescido de adicional de insalubridade de R$ 559,83, totalizando uma remuneração de R$ 3.358,96. Quanto ao impacto financeiro e orçamentário preconizado pela Lei Complementar número 101/2000, o mesmo se torna dispensável, em vez que não repercute em aumento de despesa. Por todo o acima exposto, encarecemos às senhoras e aos senhores vereadores a aprovação do presente projeto de lei. Jaguari, RS, 29 de maio de 2020, assina o prefeito do município de Jaguari, Roberto Carlos Boff Turqueiro. Neste momento, então, coloco em discussão o projeto de lei número 029 em conjunto com o projeto de lei número 030. Isso. São dos valores e da disponibilidade, né? Não estava mais conseguindo suprir, então foi a alternativa que se achou, né? Perfeito. Não havendo, então, quem queira discutir, eu coloco em votação o projeto de lei número 029 e o projeto de lei número 030. Quem concordar, permaneça sentado. Aprovado por unanimidade. Dispensando intervalo regimental de 5 minutos, não havendo matéria para a hora do dia, passamos ao grande expediente. A palavra está à disposição da vereadora Jaqueline Pivetta. Sempre erro esse. Uma boa noite, então, senhor presidente Igor, colegas da mesa diretora, a todos os colegas, ao pessoal da casa, o Felipe e também as pessoas que posteriormente nos ouvirão, assistirão. Hoje, para mim, é uma sessão bem diferenciada. Entrar nesse prédio hoje é saber que não encontraremos mais aquele senhor alto, com aquela pasta, sempre no ombro, sorrindo, e dando bom dia ou boa tarde, vereadora. Eu estou muito triste hoje. Para nós foi um choque, para todo mundo, né? E eu compartilho e peço força e coragem para a família do Miguel, o qual nos fará muita falta como amigo, ser humano e profissional. Ele estava conosco desde 2009 e sabia mais do que ninguém a história de Jaguari. Aquele que estava com tudo pronto ou praticamente pronto para o nosso centenário, né? Ele fará muita falta para nós e para Jaguari. Eu quero finalizar deixando
uma mensagem que, da onde ele estiver, eu espero que ele receba. Pessoas especiais não desaparecem totalmente. Hoje você não está mais entre nós. Sua luz se apagou para sempre, mas sua marca vai se manter neste mundo eternamente, pois pessoas especiais como você nunca desaparecem totalmente. Apenas seguem caminhos diferentes, mas permanecem onde realmente importa, no coração de todos que amam você. Até sempre, com a certeza que tempo algum apagará jamais sua importância para nós. Autor desconhecido. Seria isso, presidente, uma boa semana para todos, com muita luz. Muito obrigado, vereadora. Instrumento da palavra está à disposição do vereador José Nilton Maia. Senhor presidente, vice-presidente, secretário, vereador e vereadoras, os funcionários da casa, nosso repórter Domingos Felipe. Como falou a vereadora que me antecedeu, as coisas são difíceis da gente acreditar. O que nós temos vendo, o que nós temos passando neste momento, e vendo tantas coisas que a gente vê na televisão, até para ser mais fácil, ignorância de certas pessoas que estão fazendo o nosso Brasil todo. Tem gente que não poderia participar de certas coisas pelo que estão fazendo. Essas roubalheiras que nós temos no nosso Brasil é uma coisa que não... O que nós temos na vida? Segunda-feira, o nosso companheiro estava aqui, Miguel Monte, com nós. Hoje, está num caixão. Então, eu peço a todas e a todos que tenham mais carinho, não brigue por qualquer coisa. Vamos ser humildes, que nós não sabemos se amanhã nós temos aqui na nossa Câmara. A gente tem que ter respeito uns pelos outros, ter amizade. Não fazer por qualquer coisa, fazer um baita, enorme cinema, coisas assim. Nós temos que trabalhar pela nossa comunidade, numa boa paz, muito pela nossa população, ainda mais agora, com esse vírus que nós temos aí. Isso está sendo complicado tanto para o Estado, como para todo o país, como para a nossa sociedade, para nós ser humanos aqui em Jaguari. O maior cuidado. E vai ser difícil de reverter logo a nossa economia, porque está sendo precário o nosso... ver a nossa população trabalhando, uns com a fita na frente, isso e aquilo, não podendo chegar a conversar com a pessoa. Nós temos que se unir e ver o que nós podemos fazer e trabalhar pela nossa população, que nós podemos ajudar. Senhor presidente, muito obrigado, uma boa semana a todas e a todos, e que Deus nos proteja. Muito obrigado, vereador. Neste momento, a palavra está à disposição do vereador Valdemar Valente. Senhor presidente, vice-presidente, demais colegas vereadores, eu faço minhas as palavras proferidas pelos colegas que me antecederam em relação ao nosso colega, amigo aí, o Miguel Monte. E vou seguir na análise da avaliação da pandemia. Foi dito aqui semana passada que esse vírus teria escapado no laboratório de Wuhan, na China. Mas, segundo os pesquisadores Walter Waite, da Alemanha, e David Age, da Inglaterra, o vírus é apenas uma desculpa para brecar totalmente a economia mundial e gerar o caos. Observem,
pois 13 famílias de bilionários incentivados pelos globalistas, que eu já me referi, estão financiando as esquerdas para estabelecer uma derrocada mundial total e chegarem ao poder em diversos países, concentrando ainda mais riquezas e combatendo o anticristo, declarado inimigo número 1, para alcançarem seus objetivos. Pois os valores cristãos é o principal obstáculo que os socialismos enfrentam para implantarem o sistema. Os globalistas da nova ordem mundial estabeleceram o pânico mundial através do Covid-19, massacrando a mente de todos através da mídia, no combate de um resfriado com imagens aterrorizantes para causar o medo e o caos, assim como a quebra da economia. Cuidado! O quanto as pessoas são manipuladas por desinformações que servem apenas uma agenda da nova ordem mundial. Observe o que disse certa vez Martin Luther King, abre aspas, as regras para se ter o domínio total de um povo, primeiro retirar seus direitos, em seguida impedir de trabalhar, determinar o confinamento, provocar a fome e o caos, breve ocorrerá uma guerra civil, daí o governo comunista culpa o próprio povo pelo holocausto. Fecha aspas. Outra hipótese provável da origem do Covid-19 seria um mercado vivos chineses, especialmente na cidade de Wuhan, cuja presença de animais selvagens é imensa, fonte de renda para poucos e alternativa para matar a fome de muitos, tamanha é a falta de opção alimentar. Nesses mercados, animais, na grande maioria, estão vivos, uns empilhados sobre os outros, e os que estão embaixo são atingidos por todo tipo de fluidos, dos que estão em cima, fluidos esses que transmitem vírus. Esses animais são consumidos pelos humanos, autorizados e apoiados pelas autoridades chinesas, que consideram todas as espécies existentes propriedade do Estado. É um mercado em crescimento permanente. Imaginem as condições sanitárias desses ambientes. Segundo analistas internacionais, em dezembro de 2019, depois de 3 meses em silêncio total da aparição do vírus, as autoridades chinesas notificaram a OMS em que um vírus se disseminava em suas comunidades. A OMS, através de seu diretor, ignorou e não deu a devida atenção, porque não é médico. E segundo Júnior, foi guerrilheiro e ministro do interior da Etiópia, o país mais miserável do mundo, com um regime sanguinário e defensor da nova ordem mundial. O resultado é isso que estamos presenciando e, portanto, é necessário compreendermos essa realidade. Obrigado, boa semana a todos. Muito obrigado, vereador Valdemar Valente. Neste momento, a palavra está à disposição do vereador Valmar Zanini Pique. Senhor presidente, meus caros colegas da mesa, vereadoras e vereadores, imprensa e funcionários. Fico feliz que o projeto da mesa de não ter reposição, porque eu não iria me desgastar, porque eu sempre votei contra a reposição, muito menos aumento. A vida inteira, nos meus 5 mandatos aqui, eu votei contra reposição e aumento. Também eu quero me dirigir à minha colega Cátina, dar uma notícia boa para ela. Hoje ela vai dormir feliz. Ela me ligou ontem pedindo para continuar na liderança do partido. E eu estou optando para ser bem democrático, aderindo àqueles que estão indo às ruas do Brasil inteiro e no mundo. Vamos optar pela democracia e a senhora vai continuar. Dessa maneira, eu quero homenagear todas as mulheres do PDT, deixando até o fim do ano na liderança. Mas vou lhe fazer um pedido de coração, com bastante humildade. O prefeito Beto está com a administração superlotada de partidos. PR, Solidariedade, PT, PMDB e um pedacinho dos progressistas. Não procura mais o PMDB para coligar, porque eles não querem coligar conosco. Toda vez que há uma ampla coligação, há um inchaço nos cargos. Por que eu defendo, Jaque, colega, a candidatura própria? Porque aí você enxuga. Aí você, em vez de ter 10 secretários, você tem 4
sobra dinheiro para fazer 2 casas por mês para os pobres, sobra dinheiro para a agricultura, para a saúde. É esse meu pensamento, vereadora Cátia. Nada de agrupar muita gente, é enxugar, ainda mais o próximo ano que vem pesado. Quero também dizer ao meu presidente e questionar a Corsã. Eu vou me dirigir à Corsã agora. A Corsã fez um trabalho sensacional na Rua dos Ricos, ali no centro, do Escola Fina. Ela deu 20 mil para pendurar os barbudinhos aqui na praça e não é capaz de ter vergonha de ir na Promorar ver o que se passa lá. Senhora Jaque, a senhora que foi da saúde e cuidou bem, vá na Promorar depois que saia daqui. Em nenhuma quadra, em nenhuma rua a senhora fica sem vomitar. É o maior fedor, desculpa a expressão, e a Corsã que é responsável. Responsável nada, irresponsável. Não é capaz de ir lá. Está provado que a Corsã é puxa-saco do Escola Fina, dos ricos, do Escola Fina, dos ricos. Direção da Corsã, por favor, diretor da Corsã, vá até a Promorar e tenha pena de todas aquelas famílias que quando chega a tardinha, que a atmosfera baixa, eles vomitam. É horrível, é demais. Então, por isso. E eu vou finalizar dando minhas condolências à família do Miguel. Aprendi a gostar do Miguel, sereno, tranquilo, não se metia em fofoca, né, presidente? E não se metia em politicagem. Que Deus o tenha. Boas semanas a todos e muito obrigado. Muito obrigado, vereador Piccoli. Neste momento, a palavra está à disposição do vereador Arno e Melo Berger. Senhor presidente Igor, vice-presidente Cito, secretário professor Valdemar, vereadores e vereadoras, meu caro Felipe Domingos. Hoje, a saudade nos faz mais uma visita. Compreender os propósitos de Deus, muitas vezes pode ser uma tarefa bem difícil, principalmente quando a tristeza bate na nossa porta, porque acabamos de perder uma pessoa muito querida. Lágrimas passam pelos nossos olhos constantemente, e o vazio da saudade aumenta o sofrimento severamente. Hoje a saudade nos faz uma visita, mais uma visita. Mas não vem acompanhada de tristeza, como protagonista. Com corações mais confortados, dedicaremos esse dia para relembrar os bons momentos que foram compartilhados e como a presença de uma pessoa tão querida foi capaz de transformar tantas vidas abençoadas em nossa terra e nossa gente, o nosso amigo Miguel Monte. Que a dor da nossa perda possa ser diminuída um pouquinho cada dia, e que daqui para frente esta ausência seja capaz de fortalecer ainda mais nossos laços. O vazio que ficou jamais será preenchido, mas com a paz de Deus em nossos corações será bem menos difícil. O Miguel sempre estará na nossa memória e influenciará eternamente a nossa história. Uma pessoa fabulosa, diplomático, falava dócil, não alterava a voz. Trajetória altamente profissional e marcada pelo bom senso e equilíbrio. O que me conforta é que na segunda-feira, o Felipe está aí, saímos eu e o Miguel daqui, e eu sabia que ele gosta bastante de vinho. Fui levá-lo até a rodoviária, passei num mercado ali no centro, comprei 4 garrafas de vinho, 2 para ele e 2 para mim. Aí começamos a conversar, mas olha, parece que foi uma despedida. Ele começou a me mostrar um poema que ele fez para a esposa, começou a contar a história dele em São Gabriel, que ele participava de carnavais, ganhou vários prêmios como música no carnaval, contou a história do seu livro, falou da sua filha, falou da sua esposa, e infelizmente parece que era uma despedida mesmo. Depois só ouvi na quinta-feira de passagem aqui na prefeitura. Mas eu quero transmitir a Milene e também a Bia o nosso profundo pesar. Olha, todos nós, não Jaguari, a região onde ele andou, São Francisco, Nova Esperança, Santiago, enfim, ele teve uma trajetória de respeito, de admiração, e nunca, como disseram aqui, nunca ofendeu ninguém, nunca se meteu em política e valorizava os seus amigos e compartilhava com seus amigos. Portanto, eu quero deixar aqui
o meu maior e profundo respeito a um cidadão que teve uma passagem muito boa e que nos deixou um legado para todos nós, que sirva de exemplo para todos nós, presidente. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador. Varley, neste momento, a palavra está à disposição da vereadora Cátia Monteiro Frescura. Boa noite, senhor presidente, colegas e colegas vereadoras e a plateia que vai nos ver logo mais. Hoje essa vereadora vem na tribuna para pedir, se precisar implorar, que tomem providências a respeito da cruzada de bitrem na nossa planchada ali de Santo Isidro. Moradores me procuraram, estão apavorados com a quantia de bitrem passando em cima da nossa planchada. Pelo amor de Deus, alguma providência tem que ser tomada antes que ela caia. E nós acabamos ficando sem novamente. Tem as placas, tem as sinalizações, é 24 toneladas para cruzar, mas, infelizmente, não está sendo respeitada. Eu peço aqui nessa tribuna, se tiver como, até eu conversei hoje à tarde com o Alexandre, em botar uma câmera. Quem sabe assim as pessoas aprendam a respeitar. Já que a brigada teria que ficar uma viatura cuidando, né? E aí vai para lá e ficamos sem na cidade. Eu acho que enquanto não tomarem uma providência assim, desse porte, em botarem uma câmera, multar quem cruza, não vão parar de cruzar, infelizmente. Não vão. As pessoas não estão tendo noção que a nossa planchada pode cair e que os moradores do município vão ser prejudicados e vão acabar ficando sem a ponte por mais, só Deus sabe quanto tempo. Então, se não tem consciência, carretas que vêm trazer, né, calcário, não sei, ou levar né, os produtos, eu peço que, para quem essas carretas estão vindo fazer o transporte, que converse com os motoristas dessas carretas, que cobre deles, que não cruze na planchada. Porque se o cidadão não tiver consciência, vai acontecer que nem aconteceu antes. Vamos ficar sem a planchada. Eu gostaria de fazer um pedido de informação nessa tribuna. Nós temos médicos no nosso hospital que atendem os pacientes hospitalizados pelo SUS. Segundo informações que chegou até mim, esses médicos, há mais de 1 ano e meio, não estão recebendo. Sendo que eles já recebem uma miséria pelo trabalho. Eu queria saber, senhor líder do governo, se é o município que não está repassando esse dinheiro para o hospital, ou se é o hospital que não está pagando os médicos. Então, se tiver como o senhor ver isso daí para mim, eu lhe agradeço. Posso fazer o pedido ali com as meninas também. Tá? Então, eu acho que a gente tem que ver essa situação aí, vereadora, porque... eu posso lhe responder, a responsabilidade é total da empresa que presta o serviço, não porque, do assim, município. segundo informações que eu tive, senhor presidente, eles envolvem o município exatamente e dizem que o dinheiro não é repassado. Mentira. Exatamente. Então, por isso que é bom a gente saber, né, certinho, para cobrar, se a empresa, eu acho que a empresa tem que pagar. Porque imagina 1 ano e meio sem receber, sendo que nosso hospital não é nada sem os nossos médicos. Então, a gente tem que ir em cima deles. E queria também dar os sentimentos à família do Miguel Monte, né?
Eu acho que o nosso município, não sei se vai conseguir uma pessoa à altura dele, com o que ele fazia aqui. Eu acho que não. Então, sentimentos a toda a família e a equipe que trabalhava com ele aqui da nossa prefeitura. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigada. Muito obrigado, vereadora. Neste momento, a palavra está à disposição da vereadora Elisângela Pico Edri, líder do Progressista. Não é 1 ano e meio. Boa noite, senhor presidente, meus colegas vereadores, vereadoras, aos nossos internautas, também fica aqui a nossa saudação. Nesse momento também, em nome da bancada do Progressistas e também em nome do Partido Progressistas de Jaguari, nós queremos elevar as nossas condolências aos familiares, aos colegas e também à administração municipal pela perda do seu assessor de comunicação, Miguel Monte. Ele que, por muitas vezes, prestou as informações à nossa população, à nossa Câmara de Vereadores, e fez um trabalho também, além deste todo trabalho aqui no nosso município, também na nossa região. Serviu vários partidos políticos como assessor de comunicação em Nova Esperança, São Francisco, Santiago e agora aqui em Jaguari. Então, registro mais uma vez as nossas condolências à família, amigos e colegas. No dia 5 de junho, a gente teve o Dia Mundial do Meio Ambiente. Eu sei que o meu colega Valdemar também gosta de falar bastante nesse assunto, e é importante que falemos desse assunto, porque meio ambiente ele abrange muitas coisas, ele abrange, inclusive, o nosso falar, o nosso comer, o nosso sentir também, porque o meio ambiente depende também do nosso estado de espírito. E a gente gostaria de reforçar algumas questões a respeito do meio ambiente, no que diz respeito à separação do lixo. E aí, Felipe, tu que representas a imprensa aqui, nós precisamos muito da imprensa, para a imprensa fazer a divulgação, para a imprensa sensibilizar a nossa população para que faça essa separação de lixo, para que use no fundo do seu pátio uma composteira, quem tiver, né, lógico, disponibilidade, mas aqui em Jaguari a maioria dos terrenos, e a gente deixou isso em lei, que tem que ter um espaço sem construção. Então, eu sei que deve ter muitos espaços físicos para construir um pequeno buraquinho lá, um buraco para fazer uma composteira. Jogar as cascas, agora especialmente, que é na época de fruta, há pouco tempo atrás nós falávamos da melancia, mas agora temos as laranjas, bergamotas, enfim, essas frutas da época, para que ponha nesse buraco. O custo, aquele custo elevadíssimo que nós falamos aqui, de levar o nosso lixo para Santa Maria, ele deve-se muito a esse lixo que poderia ser separado, esse lixo orgânico, esse lixo que poderia estar adubando a nossa terra. Há mais ou menos uns 2 anos, eu venho fazendo essa experiência no fundo do pátio e vocês vissem a maravilha que é a terra que fica nesse local. Então, experimentem, nossos cidadãos, experimentem essa composteira, fazer a composteira, porque isso gerará menos custo para nós, no final, e também estaremos contribuindo
para separar o lixo, né? Não teremos a poluição nos rios, né? A dia de chuva, a gente que mora mais ali na Baixada, onde fica plano, se vocês vissem o que desce de lixo, de sacos plásticos, garrafas PET, é inimaginável a quantia de coisa que vai para dentro dos nossos bueiros. Isso tudo acarreta em custo, e vai também poluir as nossas sangas da mesma forma. Então, é dessa forma, colegas, que eu queria me referir ao 5/6, 5 de junho, Dia do Meio Ambiente, o dia também da compostagem. Seria isso, senhor presidente, colegas, desejo uma ótima semana a todos. Muito obrigado, vereadora. Neste momento, a palavra está à disposição do vereador Ézio Jocelito Silva. Mais uma vez, minha saudação, presidente, colega de mesa Valdemar, secretário, os colegas vereadores e vereadoras, imprensa aqui presente, o vereador da PEV hoje nos visitando. Seja bem-vindo, colega vereador. Bateu a saudade, está dizendo aqui o colega Valdemar. Mas bateu mesmo. Que bom, da PEV, que você está aqui. Hoje também um dia, dá para dizer, triste, aonde esse fim de semana uma notícia que pegou de surpresa a região, não só Jaguari, mas a região, pela passagem repentina, posso dizer com certeza de um amigo que conheci em alguns 11 anos e que comecei a admirar pela sua competência e a sua transparência. Sem sombra de dúvida, a grande contribuição que ele proporcionava, tanto para a administração como para nossa casa, Câmara de Vereadores, também aos jornais da região, que tinham um acesso muito grande com os jornais, passando notícias, não só da cidade, mas também da região. Era um reconhecimento muito grande que todos tinham por esse cidadão. Radialista, acho que colega lá na Rádio Vale Verde, fazia um programa lá, e, enfim, dá para se dizer na área de comunicação, o braço direito da administração. Deixou um legado, deixou muita coisa importante que jamais vai ser esquecida. E com certeza a passagem dele não vai passar em branco, a passagem dele deixou marcas aqui na região, principalmente um grande número de amigos que o José Miguel, como chamava, tinha. Narrador esportivo, incentivador lá do interior, aqueles campeonatos. E não media esforço, para ele não tinha sábado, de noite, domingo, onde que fosse solicitado, estava lá sempre dando a sua contribuição. Mas chegou a hora, a gente não gostaria, só deseja força aos familiares e aos amigos pela notícia que nos abalou nesse fim de semana. Também comentar um pouquinho a respeito desses projetos de mesa, das resoluções de mesa que nós encaminhamos para a comissão, conversando com o presidente Igor, juntamente com o secretário Valdemar, que compomos a mesa diretora dessa casa. Enfim, achamos por bem, nesse momento de dificuldade que se encontra o país, o Estado e, consequentemente, o município, em manter esse salário sem aumento. E que bom que se diga isso, que nós vamos ficar 16 anos, eu acho, 16 anos, colegas, sem a Câmara de Vereadores, os vereadores de Jaguari com aumento. 16 anos. Não é 1 nem 2, são 16 anos. E digo assim,
a Câmara de Jaguari, acho que ela é exemplo para a região. Exemplo. Que tenho certeza que todos os colegas são favoráveis a isso, que esse recurso e esse subsídio que nós recebemos, ele é suficiente para que nós possamos, sim, desenvolver nossa atividade como legislador. Também, presidente, feliz por esse fim de semana, uma bela chuva. Acredito que, como diz o gaúcho, matou a estiagem, matou a seca, e agora possamos, sim, ter a expectativa de produzir, a expectativa de plantar, de ter água potável nas suas casas. Enfim, a chuva, ela, como diz um ditado que diz, chuva e dinheiro nunca é tarde. E graças a Deus agora o problema está solucionado, como disse o colega, é sempre bem-vindo. Era isso, presidente, desejo uma boa semana, até quinta-feira, que temos comissão. Quarta-feira? Vai ser quarta, presidente? Quinta é feriado. Ah, tá bem. Quarta-feira, então a gente deseja, assim, esses 2 dias que tem aí até quarta, um bom trabalho a cada um dos colegas. Obrigado, vereador Cito. Quinta é feriado. Gostaria também, neste momento, antes de passarmos ao encerramento, me juntar às palavras dos demais colegas, dizer um momento difícil, um momento de luto, não só do município de Jaguari, mas também dos municípios da região. Miguel Monte, um excelente jornalista, um excelente radialista, painelista, escritor, uma pessoa conceituada no mundo, no país do noticiário, no mundo do noticiário, onde sempre foi e continuará sendo uma pessoa que fazia e fez jornalismo por amor, uma pessoa que a gente acompanha aqui em Jaguari, mas se a gente conversar com qualquer outro município que ele passou, por óbvio, sempre trabalhou para um prefeito, onde tinha por trás um partido político, mas, acima de tudo, um jornalista que nunca foi daquele jornalismo sensacionalista, daquele de acusar, daquele de xingar, daquele de brigar. Sempre foi da busca do consenso, sempre foi do diálogo, e um amigo de todos, uma pessoa sensacional. Tenho o prazer de ser amigo próximo da família deles, Milene, praticamente uma irmã de coração que a vida me proporcionou, fomos colegas de faculdade, uma pessoa com qual eu tenho um carinho muito grande, então me reúno aos demais colegas, a todas as sociedades da nossa região, nesse sentimento de perda, mas um sentimento também de... Geralmente, quando parte alguém, a gente sempre fica com esse outro lado, mas é nesses momentos que a gente tem que parar para analisar, pensar, repensar muitas coisas que a gente faz na nossa vida rotineiramente. Às vezes acabamos discutindo, brigando por coisas tão pequenas, por coisas tão desnecessárias, onde na verdade todos somos seres humanos, todos acertamos, todos erramos, e muitas das vezes acabamos nos desgastando, nos estressando por algo que com 2 ou 3 minutos de conversa se resolveria. Então, é muito triste, é uma perda irreparável, mas desejo à família muita força, muita luz. Vamos encaminhar, tenho certeza, com a colaboração dos demais colegas, votos de pesar em nome da nossa Câmara de Vereadores, continuar trabalhando, continuar buscando fazer o melhor para o nosso município, e, acima de tudo, respeitando mais um ao outro, respeitando mais a vida, porque às vezes a gente acha que é muita coisa, às vezes a gente quer se achar melhor que outro, melhor que alguém, e às vezes a vida
nos demonstra que não somos nada disso, que todos somos seres humanos, somos iguais e que precisamos aprender a conviver um pouquinho melhor um com o outro. Eu acho que isso vai fazer bem para todo mundo, principalmente nesse momento que vivemos. O vereador Valery falou, uma semana o Miguel estava ali, ao lado do Felipe, uma pessoa humilde, legal, uma pessoa que aonde passava, aonde passou, sempre foi respeitado pelo seu profissionalismo, pela sua educação. Temos que seguir a vida, temos que repensar, mas, acima de tudo, se eu pudesse pedia mais a todos, a nossa comunidade, a todos, porque o Miguel foi uma pessoa que deixou a sua família, veio aqui para Jaguari, se dedicou pelo nosso município, não era por dinheiro, era por paixão mesmo, porque o salário era, posso dizer, insignificante por tudo aquilo que ele fazia, mas tenhamos a certeza que o que o Miguel mais gostava era de que as coisas acontecessem da melhor maneira para o município e para a região. Uma pessoa que, quando tu conversava com ele, tu via que ele queria fortalecer a nossa cidade, mas também queria fortalecer a nossa região. Era um amigo do Jornal Expresso, Jornal Jaguar, do Jornal Diário de Santa Maria, do Jornal A Folha, dos veículos de comunicação. Eu conversava com ele, em 2 minutos ele tinha contato com praticamente todos. E isso a gente vê que não é fácil. Então ele tinha sim uma credibilidade neste ramo jornalístico, então a ele deixamos nossas palavras de luto, o respeito de todos e que continuamos trabalhando de cabeça erguida, mas, repito, respeitando mais a vida humana, respeitando mais uns aos outros, porque eu vou continuar batendo nessa tecla. Temos muita divergência, temos muito o que discordar, mas eu tenho certeza que o que a gente converge e o sentimento são muito mais para a convergência do que para a divergência. E às vezes a gente opta por discutir, por brigar, e isso não vai nos levar a nada e nem nos fazer melhor uns que os outros. Desde já, então, gostaria de convocar os vereadores integrantes da comissão permanente. Como falamos aqui, vai ser na quarta-feira, 10 de junho, às 9 horas, nos termos do regimento interno. E também convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, no dia 15 de junho de 2020, às 17 horas. Não havendo mais nada a tratar, invocando o nome de Deus, declaro encerrada essa sessão.